Aí, iniciando a gravação, postei a foto no grupo para a gente fazer a leitura e um debate desses dois últimos assuntos aqui que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Programa de assistência social e isso aqui é o país do futebol. Primeiro texto da aula de hoje, Lula e os programas de inclusão social e assistencial. Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil em 2012 e prometeu mudar o cenário social deixado por seu antecessor. Uma das primeiras ações de seu governo foi criar a Secretaria Extraordinária de Segurança Alimentar e Combate à Fome, cujo objetivo principal seria administrar o programa Fome Zero. Esse programa, somado ao Bolsa Escola, criado durante o governo FHC, gerou, a partir de 2003, o programa Bolsa Família, que de certa forma contribuiu para a reeleição de Lula ao seu novo mandato iniciado em 2007. Alan tá pedindo para entrar. Alan, bom dia, seja bem-vindo. Eu peço, se você tiver o livro de Sociologia, por gentileza, página 278. A gente acabou de fazer a leitura do primeiro parágrafo, iniciando agora o segundo. Se caso você não tenha, eu postei no grupo lá de pais e responsáveis do terceiro ano, fotos do textinho para a gente poder acompanhar e promover um debate, porque o texto faz algumas perguntas, como no terceiro, a gente vai debater, vamos conversar um pouquinho a respeito desses programas de assistência social. Os diversos programas sociais são gerenciados pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS, órgão do governo federal que repassa valores aos 5.463 municípios de todo o país, dado do censo de 2010, que é feito de 10 em 10 anos. 2020 não tivemos, por conta do coronavírus. Foi adiado para ano que vem. Quem sabe se a gente já não tiver a vacina, a cura para esse novo vírus. Esses programas têm contribuído para diminuir o abismo social por meio de transferência de renda. Ou seja, o governo pega o que é arrecadado com os impostos, todo mundo paga, e repassa para quem realmente precisa, para quem não tem onde trabalhar, para quem está passando fome, para que essas pessoas não mais passem fome, para que as pessoas tenham condição de comprar o seu alimento. Na atualidade, não faltam críticas aos programas sociais vigentes no Brasil. Para muitos, esses programas têm fins eleitoreiros e apenas indicam a presença de um Estado assistencialista. É necessário esclarecer, no entanto, que esses serviços têm caráter público e são reconhecidos como direitos sociais. Também é importante perceber que adotar projetos sociais como esse significa contribuir para a estabilidade e a manutenção da ordem capitalista, sob o projeto econômico neoliberal. Vale destacar ainda que esses programas têm distorções, pois há pessoas que se utilizam deles mesmo estando em uma situação econômica privilegiada. Isso acontece porque ainda há falhas nos instrumentos de controle desses programas e pessoas corruptas que se aproveitam da situação. Aqui a gente viu um texto com fatos, que o governo Luiz Inácio criou o programa Bolsa Família, unificou com outros programas, tinha um que era do antecessor do Lula, o Fernando Henrique Cardoso, e ele modificou, aperfeiçoou, para ajudar quem está passando fome. E aqui ele já apresenta duas versões, dos críticos e de quem elogia. E a gente vai conversar um pouquinho a respeito desses programas de assistência social. Como o texto destacou, infelizmente existem pessoas que se utilizam desse programa e não precisam. A gente sabe disso, infelizmente. Só que é difícil fiscalizar. Primeiro porque era necessário as pessoas não pegarem se não tem direito. E quantas pessoas não precisam desse programa? São milhões e milhões de pessoas que precisam. Aproximadamente 20 milhões de pessoas que precisam desse dinheiro. E é como é que você vai verificar quem precisa e quem não precisa?
Você não tem 20 milhões de trabalhadores para cada funcionário do governo verificar uma pessoa e aí poder visitar, conhecer, pesquisar. Não, infelizmente não tem. Você tem um número muito menor de funcionários do público do governo que vai fiscalizar. E aí é aquela coisa, o funcionário público, ele vai devagar, verifica bem tudo o máximo possível, sem pressa, e demora, e aí quem está atrás da fila espera para poder receber, fica em uma situação de análise, ou ele vai rápido para poder atender todo mundo. Mas se ele for rápido, será que ele vai conseguir verificar quem realmente precisa e quem não precisa? 20 milhões de pessoas usam benefícios, precisam, mas alguns que não precisam. Qual o tempo que você vai gastar para verificar todo mundo? É difícil. Imagine você sendo funcionário do governo. É difícil. O Brasil é um país de dimensões continentais. São milhões e milhões de pedidos. Cada funcionário vai ter que verificar um monte de pedidos por dia. E é aquela coisa, é uma faca de dois gumes. Não tem faca de dois gumes, é uma faca que só tem dois lugares para pegar e nenhuma ponta. Como é que você vai resolver esse problema? E, infelizmente, isso ocorre. A gente viu também, nesse mais recente programa do governo federal, que era uma assistência auxílio emergencial, pessoas em situação de análise, pessoas pegando e não precisando, e críticas. Mas a mesma coisa ocorre com relação ao Bolsa Família. Era mais simples, mais fácil, que não precisa não pedir. Mas a gente viu caso de funcionário público, caso de pessoa que ganha bem pedir, caso de pessoa que pediu para comprar bebida, para fazer churrasco. E aí, o tempo que o governo gastou com o seu funcionalismo público, com seus funcionários, para verificar essas pessoas que não precisavam, podia ter gasto com quem precisa. E a gente viu que muita gente que precisava estava numa sessão de análise, demorou para receber. E aí é aquela coisa, é difícil você verificar quem realmente precisa e quem não precisa. Porque você não tem que apenas checar os dados com relação à previdência social, com relação aos impostos, CPF, está em situação regular ou não está. Você tem que verificar se a pessoa trabalha ou não trabalha. E se a pessoa trabalha na informalidade e ganha bem, por exemplo. Se a pessoa tem um MEI e você não consegue achar, que é um cadastro de pessoa jurídica, para quem tem pequena empresa, é complicado. Isso a gente ocorreu. Ou então a esposa trabalha, o marido não, e o marido pede. Vamos supor, o marido coloca como chefe da casa, ou vice-versa. O homem trabalha e a mulher pede sem estar precisando. Enfim, tem gente que a gente viu pessoas pegando dinheiro para fazer tatuagem, para comprar bebida. E o tempo que se gastou para verificar se a pessoa podia ter verificado com outra. E aí há essa crítica. E não é algo fácil de resolver. Porque se fosse algo fácil, já teria resolvido. Com certeza, porque quem ia querer cantar essa vantagem? Ó, eu criei um programa de assistência social, combati a fome, fui elogiado e eu combati a fraude. Hoje não existe ninguém pegando esse programa sem realmente precisar. Mas não é fácil. Se fosse fácil, o governo Lula, o governo Dilma, o Temer ou o Bolsonaro presente já teria feito. Porque são milhões e milhões de pedidos para uma equipe reduzida analisar. E é difícil você verificar esses dados. O Murilo caiu logo mais e ele volta. E aí tem mais um textinho, Bolsa Família só para quem precisa. E depois vai estar lá, estabilidade ou acomodação social. Um textinho, espera um pouquinho. Lance para cartão. Bolsa Família, só para quem precisa. Criado por meio da fusão de programas de transferência de renda, o Bolsa Família beneficia famílias em situação de extrema pobreza, aquela pessoa que não tem nem dinheiro para comer, que olha para o armário, não tem arroz, não tem feijão, não tem pão, não tem nada, está passando fome, vai dormir sem saber se vai comer no dia seguinte. Apesar de ter sido aprimorado, o programa ainda apresenta irregularidades. Os motivos mais comuns para o cancelamento do benefício são falta de atualização dos dados escolares dos filhos, duplicidade do titular, renda per capita superior à estipulada pelo programa, falecimento do único membro da família, posse de veículo, omissão de renda, membro da família que seja político.
É mais, né? O cara é político, o cara ainda pega o Bolsa Família. Brincadeira. Solicitar o recebimento de um benefício a que não tem direito é um ato que fere os princípios de cidadania. Além disso, fornecer informações falsas é crime, ou seja, você está fornecendo uma informação falsa, você está dizendo que você precisa, que você não tem aquela renda, que você precisa, você está cometendo um crime. E mesmo que não fosse tipificado como um crime, é imoral, é completamente absurdo. Você ter um pagamento, você ter dinheiro em conta, ter um salário e pedir dinheiro, porque esse dinheiro o governo podia usar para outros fins, podia investir na educação, na saúde, podia aumentar o benefício de quem está recebendo, por exemplo. Pega de todo mundo que recebe sem estar precisando, vai dar uma somatória. Pega essa somatória e dá um pouquinho a mais para quem realmente precisa. Vai fazer uma diferença. Essa pessoa vai conseguir talvez comprar 1 quilo de feijão a mais, um quilinho de arroz, nem esse pacote grande com 5 talvez, e vai fazer diferença. A pessoa vai comer melhor, vai ter uma vida mais digna, sabe? Ah, mas aquele dinheiro estava destinado ao programa Bolsa Família. Sim, mas se você e outros milhões que pegam sem precisar não pegassem, esse dinheiro, um pouquinho de um, um pouquinho de outro, daria um grande montante que daria para dar um pouquinho a mais para quem realmente precisa. E você que tem carro, tem condições pega, é muito absurdo. É imoral. Antes de eu comentar, deixa eu só ver se o Murilo mandou alguma coisa aqui no grupo do terceiro. Não. Com certeza aconteceu algum probleminha lá. A gente consegue entender. E aí, os motivos para cancelamento. Uns a gente até que. É tragicômico, é trágico e cômico ao mesmo tempo. Que você fala, não é possível, não é possível. Dá vontade de você rir para não chorar de raiva. Atualização dos dados escolares dos filhos. O governo ele criou essa medida muito boa, eu pelo menos acho muito boa, que é o seguinte: para continuar recebendo, os filhos têm que estar matriculados na escola. Não pode ter muitas faltas, não pode ter evasão, receber um não compareceu, que o benefício é cancelado. Para quê? Para incentivar os filhos a ir para a escola, estudar, terminar pelo menos o ensino médio, tentar uma faculdade, aí conseguir um emprego melhor e assim aquela família subir a sua qualidade de vida, pelo menos é uma tentativa. E também combater o trabalho infantil. Porque se a criança ela tem que estar na escola, pelo menos meio período, naquele meio período ela não vai estar trabalhando. É uma certeza. Claro, se houvesse escolas período integral, 100%, a criança ficaria o dia inteiro e aí ela viria para casa, ser alimentada na escola, tudo mais, ajudaria a combater a fome, mas isso é ainda uma utopia que a gente talvez alcance. Pelo menos isso daí combate o trabalho infantil, é uma tentativa do governo de combater o trabalho infantil e fazer com que a pessoa, oi, ela quiser falar alguma coisa, pode falar, com que a pessoa melhore a sua vida depois de alguns anos, depois do filho formado, e consiga, através de um programa de cota em universidade, ingressar, porque as universidades elas têm uma pequena parte para a cota de quem é baixa renda, quem veio de escola pública, quem não tem condições de pagar justamente por causa disso. Porque se as pessoas se forem competir com alunos de colégio particular, não vão conseguir, isso é um fato. Com todo respeito, mas as escolas públicas não têm a estrutura que as escolas particulares têm, os livros, as apostilas, as salas de informática, enfim, salas superlotadas, 40 alunos. Hoje em dia, para abrir aula, sala aqui no estado de São Paulo, tem que ter 40 alunos, não pode abrir com 20, 30. Aí, um professor numa sala com 40, numa sala com menos, é diferente, porque você consegue trabalhar melhor. E por isso que o governo faz isso, para fomentar que o aluno vá, estude e consiga um curso técnico, uma faculdade, para poder melhorar de vida. E depois, vem aqui, duplicidade do titular, ou seja, o titular, vamos supor que eu precise. Aí eu peço uma vez, estou recebendo um dinheiro, aí eu vou e faço um novo cadastro para receber de novo, receber dobrado. Aí é cancelado. Pô, você tá recebendo 2 vezes, todo mundo recebe um, por que você vai receber 2? Não é assim que a banda toca. Renda per capita superior à estipulada pelo programa. Renda per capita é renda por cabeça, ou seja, são uma renda de todo mundo, e aí o governo fala, para receber cada cabeça tem que receber até R$1.000. Vamos supor, esse valor seja de R$1.000. E aí são 3 pessoas na família, pai, mãe e o filho. E aí
pai já recebe, sei lá, 4 mil reais. Dividido 4 mil por 3 vai dar mil e pouquinho. Aí ultrapassa o limite, aí não precisa, porque se tem R$ 1.000 por cabeça, dá pra sobreviver sem passar fome. Ah, mas não dá pra piloto, não, mas eles conseguem com R$ 1.000 por cabeça pagar as contas, mercado, etc. Dá, agora, menos disso, aí já fica mais complicado. Falecimento do único membro da família, ou seja, uma única pessoa mora sozinho, ela morre. Mas não tem mais por que receber, não tem pessoas que precisam, não tem filho, não tem irmão, mora sozinho, aí é óbvio. Posse de veículo, aí é a mais. A pessoa tem condição de comprar um veículo ou à vista, ou a pessoa teve condição de guardar um dinheiro para comprar um carro à vista, ou então a pessoa consegue um financiamento, que dificilmente vai ser menos de 300, do carro mais simples, normalmente é 600, 700, fora gasolina, fora os impostos, fora seguro, fora manutenção. Ou seja, se a pessoa tem um carro, ela ganha bem, porque é difícil ter um carro. Ou você trabalha muito e adquire à vista, ou você financia, e para financiar o teu score é um negócio que é uma pontuação, que avalia o quanto que você movimentou do seu CPF, tem que estar alto, e para isso você tem que ter um nome limpo, você tem que ter movimentado bastante, uma conta corrente bem ativa, compras parceladas quitadas, ou seja, se você tem tudo isso, você não precisa do Bolsa Família, porque quem está passando fome não tem condição de ter um cartão de crédito, de ter uma compra parcelada em uma loja de comércio por aí qualquer. E se a pessoa tem carro, ela tem condição de comprar um arroz e feijão. Isso é óbvio, pô. Como é que você compra carro e não compra arroz e feijão e passa fome? Vai comer roda? Não dá, né? Então, é algo absurdo. Omissão. Murilo caiu, voltou. Opa, bem-vindo de volta. Oi, professor, tinha caído aqui. Faz parte, imprevisto acontece. Você é um ótimo aluno. E continuando, omissão de renda. A pessoa omite uma renda. Vamos supor, a pessoa recebe, sei lá, tem 2 empregos, aí ela tem mil e pouquinho no emprego registrado, mas aí ela consegue, ela faz bicos por fora, nas folgas, aí ganha, sei lá, 2.000, e são 3 pessoas. Aí ele coloca, não, eu só recebo 1.000, aí 1.000 dividido por 3 dá 300, só que a pessoa recebe 1.000 carteira e 2.000 por fora. E ela omite esses 2.000 por fora, aí quando o governo vai ver, pô, 3.000 dividido por 3 dá 1.000 por resto por cabeça, você tem condição. Aí o benefício é cancelado. E aqui essa é a mais, né? Membro da família que seja político. É de lascar, né? É de lascar. O político recebe em dia, tudo quinto dia útil, salário alto. Um vereador de Mongaguá, esse ano está ganhando 5.000. Próxima legislatura vai ganhar 10 mil reais. O cara com 10 mil reais, ele precisa de um Bolsa Família? É brincadeira. Isso que é uma cidade pequena. Imagine outras cidades. Não precisa nem comentar, né? O cara 5, 10 mil reais precisando do Bolsa Família é um picareta, né? É um canalha. Não precisa nem comentar. E aí, férias princípios da cidadania, da ética, da moral, não tem nem que questionar, pô. Se é um dinheiro que o governo pega para dar para quem está passando fome, quem não está passando fome pega, é sacanagem. Porque esse dinheiro de quem não precisa, o governo podia pegar e aumentar um pouquinho a mais de quem realmente precisa. Mas, enfim, é É, complicado. É complicado. Vamos supor, tem 1 milhão de pessoas que pegam benefício sem precisar. E aí 20 milhões que recebem. Aí o governo descobre esse 1 milhão, esse dinheiro aí que é destinado ao programa, ele pode aumentar 5, 10 reais para cada pessoa, por exemplo. Não custa nada. E aí, para quem está passando fome, 5, 10 reais que seja aumentado, você compra 1 litro de óleo a mais, você compra 1 quilinho de arroz. Hoje dá até para comprar 1 quilinho de feijão, para você comer mais e melhor. É muito imoral, é muito antiético, além de ser crime. Você está dando informações erradas. É complicado. E aí, uma coisa para a gente se questionar. Outra coisa, outro textinho, estabilidade ou acomodação social. Tem aqui uma pesquisa encomendada pelo governo federal, outro textinho, mesa redonda, para a gente conversar, debater. Pelo mesa redonda, opa, perdão, cancela.
Mesa redonda, estabilidade ou acomodação social. Uma pesquisa encomendada pelo governo federal e divulgada em 2011 informa que será complicado e longo o caminho para que os beneficiários de programas de transferência de renda desistam dos pagamentos mensais. Isso é um fato, porque se a pessoa é canalha, ela é política, ela tem um cargo na política, ela tem carro, ela omite renda, ela recebe, dificilmente ela vai chegar e falar, não preciso mais do benefício. Eu tô de boa, eu não vou mais receber. Não, é difícil, a pessoa não vai querer largar o osso, que ela usa esse dinheiro para beber, para luxo, porque ela não tem uma questão moral aqui na mente para se questionar, falar, poxa vida, o que eu tô pegando sem ter direito? Isso é errado. Então, dificilmente a pessoa vai falar, não, eu peguei errado, me arrependi, não vou deixar mais. Se a pessoa é canalha, ela vai continuar sendo, infelizmente, vai continuar recebendo. Segundo a pesquisa, após 7 anos de vigência do programa, começou em 2013, com a unificação de vários até 2010, a maior parte das pessoas cadastradas que exercem função remunerada está no mercado informal, ou seja, todo mundo que trabalha, a maior parte está no mercado informal. Ou seja, não tem registro em carteira de trabalho e, portanto, não recolhe INSS, um imposto federal. E não tem como os funcionários verificar. Ele vai pegar, vamos supor, o Felipe, deixa eu ver INSS. Não tem, não precisa, está desempregado. Só que, de repente, estou lá trabalhando de uma maneira informal, num comércio qualquer aí, recebendo meu dinheirinho, num quiosque, numa loja, sem estar recolhendo INSS. E para o governo, eu não estou trabalhando porque eu não tenho registro em carteira e estou desempregado, por exemplo. O que impede de receber auxílio-doença, seguro-desemprego, licença maternidade, entre outros benefícios. Se a pessoa não está no INSS, quando vai verificar, não está lá no INSS. Aí o funcionário vai verificar, recebeu licença maternidade? Não. Recebeu não, auxílio-doença? Não. Então essa pessoa não recebeu nada disso, não está no INSS, ela está desempregada, ela merece. E de repente ela está numa situação informal. E se ela precisa disso, ela não vai ter, porque ela está trabalhando de uma maneira informal. Além disso, entre os beneficiários, o desligamento do emprego é maior, principalmente entre aqueles que têm menos tempo de estudo, ou seja, na hora de demitir funcionário, vai demitir normalmente quem não tem muito estudo, quem não tem conhecimento, porque quem tem um curso técnico, um nível superior, normalmente exerce uma ocupação que realmente precisa, uma ocupação técnica, uma ocupação de nível superior que aquela pessoa é qualificada para isso. E se você demite aquela pessoa, tem que ser uma pessoa que tem o mesmo conhecimento e experiência. Por isso que é mais difícil demitir quem tem um curso técnico, que tem uma faculdade. Não que seja impossível, mas o patrão vai, se eu demitir, beleza. Quem que eu vou contratar? Quem que vai fazer aquela função? Tem que buscar alguém que tem esse curso, essa faculdade, que tem essa experiência para poder colocar lá. E é difícil. Agora, se é um emprego onde não precisa uma formação específica, técnica, basta você treinar, demite e contrata outro. Não é só treinar, não tem que. Não é algo tão importante que mexer com maquinário, mexer com robótica, mexer com informática, por exemplo, mexer com saúde, enfermagem, coisas que precisam de uma formação qualificada técnica, principalmente enfermagem, que mexe com vidas. E você tem que ter alguém da mesma qualificação. Esses dados talvez bastem para que cheguemos à conclusão de que o maior desafio de programas sociais como Bolsa Família continue sendo a inclusão produtiva, a geração de emprego e renda. E aí pede, com base no texto acima e com mediação do professor, discuta com colegas. A intermediação do Estado na redistribuição de riqueza por meios de programas sociais fere o princípio do liberalismo? Aqui a resposta é simples, é não. Não sei se vocês já viram liberalismo, mas são liberdades. Liberais que defendem o liberalismo defendem liberdades. Liberdades de ter ou não ter porte, posse de arma, de usar ou não usar a cannabis para fins recreativos, de ter a sua casa e ninguém poder violar, de negociar livremente com seu patrão o seu salário, quanto vai ganhar. Esse programa de transferência de renda não fere o liberalismo, uma vez que Milton Friedman, um economista liberal, que é de uma escola chamada de Chicago, são várias escolas de economia, várias vertentes. Uma vertente liberal da escola de Chicago, que é inclusive do ministro Paulo Guedes, que é um economista liberal, defendia programas de transferência de renda.
defendia, sim, programas de transferência de renda, para que essas pessoas recebessem um salário até conseguir ter um emprego e ingressar no mercado de trabalho. Então, basicamente, não fere, porque liberalismo defende liberdades, defende a liberdade de você ter ou não ter a sua arma, usar ou não usar a sua cannabis, negociar livremente com seu patrão, uma liberdade maior para as pessoas. Isso daqui não está ferindo nenhuma liberdade. O fato de milhões de pessoas receberem não fere nenhuma liberdade. Minha liberdade não está sendo violada nem de vocês. A gente já paga imposto. E eu prefiro 1 milhão de vezes pagar imposto alto, até pago mais, mas desde que vá para quem realmente precise. Agora, a gente reclama de pagar imposto para político, para benefício, auxílio isso, auxílio aquilo, para o cara que já quer uma barbaridade. Isso quando não desviam. Aí eu reclamo. Agora, se é para programa, se é para ajudar a pessoa que está passando fome, a gente paga, a gente não reclama de nenhuma maneira. E como tem economista liberal que defende programa assistência social, que inclusive foi quem teve a ideia desse tipo de programa, Milton Friedman, não fere. Ah, mas não defende liberdade econômica, etc. Sim, defende. Mas o que mais fere o liberalismo é a CLT, a carteira de trabalho, o auxílio isso, auxílio aquilo, o piso. Para os liberais isso é um absurdo, porque você impede a liberdade do patrão de negociar livremente com o seu funcionário. Os liberais entendem que, ao você colocar um salário mínimo e ninguém poder receber isso, você dificulta a ingressão dos jovens no mercado de trabalho. Porque se o patrão é obrigado a pagar isso, ele vai preferir quem tem experiência. Ele vai falar, já que eu tenho que pagar isso, eu vou pagar para quem tem experiência, para quem eu não vou precisar ensinar um serviço, para quem rapidamente já pegue o manjar da coisa e possa trabalhar para mim. Vamos dar exemplo aqui em Mongaguá, mercados, lojas. O patrão vai preferir quem tem experiência. Por quê? No mercado, o cara já tem experiência, então ele vai ser rápido no caixa, vai dar troco certo, não vai quebrar o caixa, não vai deixar faltar. Se ele for repositor, ele vai saber repor as mercadorias rapidamente, não vai precisar ser ensinado, vai saber o que fazer. Assim como se ele for da padaria, do açougue, ele vai saber fazer o pão, vai saber pegar o pedaço de carne, vai dar um bom atendimento, já tem experiência, não precisa ser treinado. Agora, para os liberais, eles entendem que se o patrão pode negociar, o patrão vai falar, pô, então eu vou pagar menos para quem vai produzir menos e pagar mais para quem produzir mais. Porque os liberais entendem que vai chegar um momento onde vão ter muitas vagas de emprego e pouca gente querendo trabalhar. E devido a isso, os patrões vão pagar salários altos, porque os patrões vão olhar, pô, se eu não pagar salário alto, eu vou me ferrar que não vou ter os melhores. As minhas concorrentes vão ter, então vou pagar um salário alto. Além do que, se eu não pagar, eu fico sem mão de obra e eu vou entrar em falência. Então, preciso pagar. Tem gente que vai dizer, ah, não, mas se não tiver um salário mínimo, os patrões vão querer pagar o melhor salário possível para reduzir custos, ter um lucro maior e assim explorar. Mas os liberais entendem que não, que isso não vai acontecer. Por isso, o programa de transferência de renda não fere o liberalismo, o que fere é a carteira de trabalho, o FGTS, enfim. Se vocês verem vídeos no YouTube, vai ter muitos liberais que vão criticar. Tem até um que é Rafael, né? Ideias radicais, acho que é assim, ó, Rafael, me fugiu o nome dele, que ele critica abertamente, se você pesquisar em outras, ainda mais anarcocapitalistas, pessoal, os liberais, eles criticam, sim, a CLT, basicamente usando esses mesmos argumentos. Beleza? E tá aqui, ó, estabilidade ou acomodação social. Se é difícil para o governo ver quem tem ou não tem direito, imagine para o governo ver quem está precisando e quem não está, e como o governo faz para fazer com que essa pessoa receba o salário, tenha um emprego. Porque a grande maioria recebe por não ter loja para trabalhar, por não ter fábrica, por não ter indústria, por não ter um comércio, por não ter onde trabalhar. E por isso que ele passa fome. Aí ele recebe o dinheiro para poder se alimentar. E como é que o governo vai ver se você está procurando emprego ou não está? Não tem como. Se é difícil o governo ver quem tem direito ou não tem direito, imagina o governo criar um mecanismo para obrigar a pessoa a ir para o pátio, a distribuir currículo online, e que, mesmo que obrigue, como é que o governo vai fiscalizar? Ah, esse não está procurando emprego, então vamos cancelar o benefício. Ah, esse procurou emprego, então vamos manter o benefício. Se fosse fácil, o governo Lula já tinha feito, porque aí muita gente ia procurar emprego, ia conseguir trabalhar, enfim, e você mataria quem é acomodado nas principais cidades. Agora, essa pessoa está no Nordeste,
não tem onde trabalhar, com todo respeito. Ela vai pegar porque ela não tem muitas fábricas, não tem muitas indústrias, tem muito comércio, principalmente no interior. Então, a grande maioria é que realmente precisa. Claro, vai ter muitos que vão se acomodar, que serão canalhas, que vão pegar o benefício sem precisar, podendo procurar emprego, morando numa grande cidade e vivendo disso. Mas outros, a grande maioria, realmente precisa. Sim, vai ter gente respondendo a primeira pergunta, estabilidade ou acomodação social. Como a gente viu que tem pessoas que recebem sem precisar, vai ter pessoa que está acomodada com aquele dinheiro e não vai mais, não precisa e vai continuar recebendo. E é difícil para o governo fazer essa transição, fazer com que quem esteja recebendo trabalhe, porque não é fácil e não vai ter como, porque não tem fábrica, não tem indústria, não tem comércio para a pessoa trabalhar. Ela vai trabalhar onde? Vai receber que dinheiro? Então é complicado. Gol de letra. Aqui é o país do futebol. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão, aqui é o país de futebol. No fundo desse país, ao longo das avenidas, nos campos de terra e grama, Brasil é só futebol. Nesses 90 minutos de emoção e alegria, esqueço a casa e o trabalho. A vida fica lá fora. Dinheiro fica lá fora. Cama fica lá fora. Família fica lá fora. A vida fica lá fora. E tudo fica lá fora. Vivemos em um país de grande riqueza natural e cultural, porém com enorme desigualdade social, que é camuflada por ideologias. Com base no trecho da letra da canção de Milton Nascimento e Fernando Brant, responda: até que ponto o futebol serve para mascarar os problemas da realidade social e política no Brasil? Até que ponto o futebol mascara? Para mim, não sei com relação a vocês, mas se vocês discordarem, tudo bem. Em sociologia, em geografia, a gente permite a opinião, a divergência. Tem gente que vai achar que não acomoda, que o brasileiro está mudando, fazendo manifestações, protestos. Tem gente que vai achar que acomoda, porque N casos de violência no futebol, de pessoa que vê alguém que torce para um time diferente e fala, eu quero bater, e vai e bate. E casos de pessoas que não compram leite para os filhos para comprar ingresso, para ver jogo, enfim. E aí o texto se pergunta, até que ponto o futebol rolando a pessoa esquece os problemas sociais? Até que ponto, na grande maioria das pessoas, o futebol impacta em sua vida? Não sei com relação a vocês, mas na minha opinião, eu creio que impacta muita maneira exacerbada o futebol. Eu vou pedir para que vocês façam essa atividade em casa e na semana que vem a gente vai dar uma lida nas questões e a gente resolver. Faltam 4 minutos? Não, vou deixar vocês fazendo o seguinte, façam essa daqui e as questões da página 1, 2, 3, 4, 5, que Enem e vestibulares. Aí semana que vem a gente corrige, porque na outra já vai ser semana de prova, beleza? Aham. Então, aí pergunta, quanto que impacta? Claro, se você pensar diferente, tudo bem, tem gente que pode pensar que impacta de maneira enorme, mas o fato é que o futebol movimenta milhões, Globo, SBT pagam milhões para ter direitos de transmissões, gera uma audiência enorme. A gente viu a Neoquímica, que ia fazer esse remédio, como por exemplo aqui a Neoquímica, pagando milhões para colocar o nome no estádio do Corinthians, que agora é Neoquímica Arena, a Allianz, que é de seguros, colocando o nome de Allianz Parque no estádio do Palmeiras, Crefisa, que é de empréstimos de Faculdade das Américas, patrocinando a camisa do Palmeiras. Enfim, a gente sabe que o futebol movimenta, porque tem um público alto, todo mundo gosta, etc., assiste, mas a gente se pergunta até que ponto hoje o brasileiro deixa de acompanhar futebol para acompanhar política, até que ponto quando o brasileiro está feliz com o futebol, ele esquece os problemas sociais. Eu peço que vocês coloquem a opinião de vocês, tudo vai ser considerado certo, porque é opinião, não é fato, não é uma pergunta como, por exemplo, quando foi implementado o Bolsa Família? 2003. Quando que foi feita uma pesquisa do governo federal
a respeito disso. 2011, aí seriam fatos. Agora, como é opinião, a questão de artigo, uma letra, aí é relativo. Cada um vai ter a sua própria opinião e não tem como falar essa opinião está errada, essa opinião está certa. Não, opinião é opinião. Todas as opiniões são válidas. O que está certo e errado são fatos. E não tem como questionar. Quem era o presidente quando foi eleito o Bolsa Família? Luiz Inácio Lula da Silva, por exemplo. Enfim, aí são fatos. Beleza? Façam essa questão. E as outras de Enem vestibulares, 280 a 281. Semana que vem a gente corrige. Alguma dúvida por enquanto? Não. Não? Nenhuma? Qualquer coisa, pode mandar mensagem, entrar em contato comigo. Eu agradeço a participação de vocês. Semana que vem, só recapitulando, a gente corrige. E na outra já é a semana de provas. Beleza? Aham. Muito obrigado. Tenha um bom dia, bom final de semana. Até segunda-feira com a aula de história. Até mais. Tchau, tchau. Igualmente, professor. Obrigado, Tchau. amém.